A história dos iorubais não se restringe somente à África. É parte também da história das Américas, especialmente da de Cuba e do Brasil. Por isso, nós temos que destacar a importância do povo iorubá para a formação do povo brasileiro, da nossa história. Nas terras da África Ocidental, viveram povos igualmente importantes na formação da nossa cultura brasileira. Entre esses povos merecem especial atenção os iorubais. Os iorubais construíram uma civilização marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Entre as principais cidades iorubais daquela época estavam Ifé, Queto e Oio, capital política. Ifé era a cidade sagrada dos iorubais, a capital religiosa. As principais cidades, a exemplo de Ifé e Oio, elas eram politicamente independentes, porém, o elemento comum a todas elas era a religião. Nós destacamos aqui, por exemplo, Candomblé e Umbanda, religiões que vieram para o Brasil trazido pelos iorubais, originários da Nigéria, e pelos jejés da costa de Daomé. A força econômica das cidades iorubais vinha sobretudo do comércio. Seus comerciantes, homens e mulheres, circulavam por terras e pelos rios da região, em canoas carregadas de produtos da floresta, como pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, além de objetos de couro, metal e marfim, confeccionado por seus artesãos. Na cidade de Oio, capital política dos iorubais, haviam bairros especializados em curtume, serralharia e fundição. Em Ifé, o poder político e religioso era exercido pela mesma pessoa, o Oni. Ele administrava a cidade, distribuía a justiça e era responsável pelos cultos religiosos, visando as boas colheitas. Era o Onen quem confirmava a autoridade dos líderes de outras cidades iorubais, como Queto e Oio. Apesar de compartilharem a mesma língua, possuírem a base cultural comum, os iorubais não chegaram a compor um estado centralizado. As suas cidades eram cidades-estados ou cidades-reino. Foi principalmente após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oio, capital política dos iorubais, que eles foram trazidos para o Brasil como escravos, tendo entrado em grande número pelo porto de Salvador. Entre os iorubais aqui chegados haviam sacerdotes, príncipes, líderes religiosos, políticos e artistas, que foram empregados sobretudo em trabalhos urbanos e domésticos na cidade de Salvador. Embora trazido à força e em condições adversas, os iorubais fizeram história e arte em solo brasileiro. A arte iorubá pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas é na Bahia o principal polo de irradiação da arte iorubá. Lá nasceram ou vivem alguns dos grandes nomes da música e das artes plásticas da matriz iorubá. Na música, podemos destacar
os blocos Olodum, o Ileaê e a cantora Margarete Menezes. Nas artes plásticas, Emanuel Araújo, mestre Didi, e Caribé Menelau Sete, conhecido como Picasso do Brasil. Chegamos ao fim da nossa unidade sobre as culturas dos povos africanos, destacando hoje os iorubais. Não podemos esquecer, os iorubais e sua arte foram e continuam sendo decisivos na formação da cultura do Brasil. Estudá-los pode nos ajudar a compreender melhor aspectos importantes da nossa história e da nossa cultura brasileira.